Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre mais dúvidas sobre o uso da maconha, principalmente por adolescentes do ensino fundamental 2 e ensino médio e também jovens no início da universidade. Então vamos tirar mais algumas dúvidas, além daquelas que nós já comentamos no vídeo anterior, né? No vídeo anterior nós falamos sobre o AVC, que foi descoberto que grande parte dos AVCs, infartos, etc., de adolescentes e jovens está relacionado ao uso da maconha. Não que a maconha tenha provocado, etc., mas está relacionado, não sabemos quem provocou quem. E antigamente a gente não sabia porque as pessoas não diziam que faziam uso da maconha. Hoje todo mundo fala tranquilamente, então a gente pode fazer essa relação científica com mais facilidade. E outra coisa é o efeito do THC, já comprovado cientificamente. O THC é o princípio ativo da maconha. Então, as comprovações que foram analisadas pela Academia de Ciências de Nova York, de pesquisadores de diversos outros institutos e academias reunidos em Nova York no mês passado, mostrou o seguinte, que o THC, princípio ativo da maconha, ele interrompe sim o crescimento do cérebro, interrompe parte do crescimento do cérebro e favorece a perda de partes da memória de longo prazo. Mesmo, segundo o que nós anotamos aqui, que usados uma vez por semana. Bom, isso para cada pessoa, o organismo é diferente. Então há pessoas que reagem de uma maneira imediata e outros que levam muito tempo para reagir. Mas nós não podemos vacilar nisso, tá? Bom, outra coisa, esse mesmo THC, isso publicado pela Neuropharmacology, uma revista especializada importante, ele ativa os receptores CB1 e CB2 no cérebro. Que receptores CB1 e CB2 nos nossos neurônios no cérebro funcionam como? O CB1 está associado à morte neuronal, distúrbios mentais e o disparo do vício, da dependência, que aliás vai mudar de nome, a gente vai chamar apenas de transtorno, não vamos chamar mais de vício, dependência, nem abuso, segundo as novas indicações da psiquiatria, tá? Então o CB1, ele desenvolve isso, e o CB2 tenta corrigir isso, ele tenta anular essas ações negativas, promovendo o quê? O consumo de glicose pelo cérebro, que é a energia, para reduzir isso, mas nem sempre se consegue. Vamos ver outros detalhes que vieram como perguntas. Qual é o percentual de gente que está utilizando essa droga no mundo? Bom, a população em geral, 7%. Ensino médio e ensino fundamental, 6%. Jovens de rua, 40%. Universitários, 26%. Reparem que entre os universitários a proporção está quase tão grande quanto meninos de rua. Por quê? Menino de rua, carência emocional. Universitário também. É muito comum as famílias abandonarem seus filhos que estão na universidade como se eles não precisassem de carinho, de afeto, de controle, de limite, de amor, e precisam. Então esse abandono do universitário faz com que ele vá procurar outras formas de curar essa carência, e entre essas outras formas está aí 26% utilizando a maconha. Quando é que esse adolescente, esse jovem pode perceber que ele está entrando na dependência e saindo da faixa de segurança? Primeiro, antes dele entrar nesse transtorno, nessa dependência, ele usa a droga para ter prazer. Quando ele começa a usar a droga para eliminar o desprazer que ele está sentindo no dia a dia, a ansiedade que ele está sentindo no dia a dia, a angústia que ele já está perdendo o controle. Então isso já é perigosíssimo, porque já está passando para a segunda fase, onde os efeitos colaterais são seríssimos, tá? E nessa fase já começa uma outra coisa. O prazer começa a ser substituído, a capacidade de se obter prazer com todas as coisas naturais da vida, pela única capacidade de ter prazer pelo fumo da maconha. Então o resto já não serve mais, só o fumo da maconha. Ele vai eliminar a necessidade, a vontade, a capacidade de sentir prazer por um abraço, por um passeio, por um cinema, por sexualidade, etc. E vai substituir só pelo fumo, o que eu acho que não é muito conveniente, tá? O uso da forma intensa da maconha também traz problemas como comportamento de risco,
busca de outras substâncias, e para as mulheres ainda é pior, porque os sintomas emocionais são maiores do que nos homens, e os sintomas de abstinência, ou seja, na hora que você procura para não ter o desprazer, são maiores ainda. Agora, tem vantagens? Tem vantagens, por exemplo, tem efeitos bons, que são os efeitos no tratamento de doenças e sintomas, mas com prescrição médica, lógico, senão não adianta. Para glaucoma, para esclerose múltipla, para as náuseas e vômitos que são provocadas pela quimioterapia, para apetite e ganho de peso para quem está com AIDS, por exemplo, etc. Agora, e uma das maiores preocupações, duas das maiores preocupações, perda da capacidade cognitiva, perda da capacidade de raciocínio e de intelectual. Isso é terrível. Memória, concentração, raciocínio, atenção, planejamento, etc. E os transtornos psicóticos, a esquizofrenia. Então, a associação entre a esquizofrenia e o fumo da maconha está muito clara. Está muito clara. Então, isso é uma das coisas mais perigosas. Uma das perguntas que me fizeram é quando é que a pessoa sabe que está tendo o risco de entrar por uma esquizofrenia dessas, um problema psicótico desse. A gente não sabe. Porque na hora que a pessoa está fumando a maconha, ele está se acostumando a sair do real. E daqui a pouco o sair do real passa a ser o real. E aí já começa a entrar pela área das doenças psicóticas. Então o perigo é muito grande. Nós temos no Brasil 40% dos usuários desenvolvem a dependência, enquanto nos Estados Unidos é menos, até 1 em cada 9. Tá? E entre os universitários nossos, 8% desenvolve a dependência. Bom, nós vimos aí aspectos científicos importantes, e uma coisa que eu gostaria de lembrar é cuidado ao ouvir, ao ler, ao assistir programas que falem sobre maconha principalmente, porque existe uma tendência muito grande de manipular o público com alguma intenção. Ou a intenção é financeira, ou a intenção é qualquer outra, mas vamos pesquisar, vamos ver fontes fidedignas e comprovações científicas, mas vamos pesquisar se elas são verdadeiras, para evitar que a gente acabe caindo numa esparrela, digamos assim, de estar pensando que está consumindo um produto inofensivo e na realidade está cheio de efeitos colaterais. Ok, gente? Continuo à disposição, aguardo as perguntas e os questionamentos, mandem os e-mails para robertoanderson@gmail.com ou então para o WhatsApp 719-9913-5956 e aqueles que desejam adquirir um dos nossos 3 livros já publicados, entre no nosso portal www.yup.org.br ou no nosso blog robertoanderson.blogspot.com e clique na capa, na fotografia onde estão os 3 livros e ele será enviado via Mercado Livre, ok? Um forte abraço a todos, é sempre um prazer estar aqui, até o nosso próximo encontro.